Abre teu coração, eu tenho certeza que ele vai ser instrumento de Deus mais uma vez para nossas vidas. Que Deus ele possa falar no teu coração. Ele vai se apresentar, vai falar de novamente e é tudo com ele. Mais uma vez bem-vindo. Casa tua. Amém. Bom dia a todos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Muito bom estar aqui com vocês. Estava falando com o pastor Jardim que por uma Jesuscidência, lá em Salvador está acontecendo hoje o nosso primeiro encontro dos homens da igreja. E eu não estou lá. Eles me falaram, do encontro, e aí disse, pastor, meu amado, eu vou estar nessa data no Rio de Janeiro. Eles queriam remarcar para que eu tivesse, eu disse, não, faz vocês mesmos aí, vai ser bênção. Então eles estão tendo hoje, está sendo liderado por nossos discípulos, que é o Peixoto, que é um filho amado. É um cara da cabecinha toda branca, assim, igual o pastor Paz, que me chama de pai. Aí é engraçado, às vezes eu estou nos lugares com ele, ele com a cabeça toda branca, ele é em pai, aí eu falando para ele assim, só se quiser que é pai de santos, e ele está liderando esse encontro hoje lá, e é muito interessante essa perspectiva que a igreja tem nos nossos dias, de focar em algumas classes específicas da igreja, com um trabalho direcionado para cada área, criança, famílias, mulher, homem. E, por incrível que pareça, acho que a parte mais negligenciada na maioria dos lugares somos nós, os homens. E por vários motivos, a gente muitas vezes acredita que tudo está bem e não quer se expor à mudança. E uma das coisas que mais me admira em Jesus é a capacidade que ele tem de transformar vidas. Eu conheço pessoas que tiveram sua história totalmente alterada depois que conheceram Jesus. Então, de todas as características que me impressionam nele, essa capacidade que ele tem de mudar as pessoas de uma maneira radical, usando o termo popular, mudar da água para o vinho. Você com certeza conhece pessoas que tiveram essa mudança extrema, da gente olhar assim, rapaz, eu conheci esse cara antes. Quando eu olho para ele hoje, parece que ele não é quem eu conheci. Isso aconteceu comigo quando eu me converti. E essa mudança, ela é progressiva. O Evangelho não é um caminho de acomodação. O Evangelho não é a porta que a gente entra e para. Existe uma porta e existe um caminho. Muita gente para na porta, então ele não muda. Ele chegou no Evangelho, mas o Evangelho não chegou nele ainda de maneira total. E não tem como você estar no Evangelho e não mudar. Eu trabalhava numa empresa uma certa época e um rapaz disse para mim assim, eu não gosto de igreja evangélica porque igreja evangélica só tem ex. É ex-macumbeiro, sei o que, e começou a falar. Aí eu disse, já eu gosto pelo mesmo motivo que você não gosta. Eu gosto porque só tem ex. Como assim? Eu falei, olha, se o cara chegasse na igreja e continuasse sendo o mesmo, aí é prova de que a igreja não presta. Mas todo mundo aqui hoje é ex alguma coisa. Quem não é ex nada é ex-pecador. Mas é ex. Então, o Evangelho é um caminho progressivo de mudança. E esse caminho progressivo de mudança, ele não acontece sem a nossa participação. Isso é muito interessante. A mudança passa por mim, pelas minhas decisões. Deus, ele não é aquele que toma decisão. Ele pode influenciar, ele pode mostrar, ele pode direcionar, mas toda decisão de mudança parte de você. Ninguém pode mudar por você. Ninguém pode alterar a sua conduta a não ser a decisão interna de mudar. E aí eu quero dizer para você que mudar é complicado. Mudar é complicado, mas é necessário. É melhor mudar e viver, continuar vivendo, do que decidir não mudar e morrer. E eu conheço muita gente que é um morto-vivo. Morreu para os sonhos, morreu para a vida, porque preferiu não mudar. Então essa perspectiva do Evangelho de termos a mudança é algo interessante. Quero falar um pouquinho hoje sobre hombridade. É um tema que a gente trata com adolescentes e jovens para tratar o mal antes dele chegar na fase adulta. Nós estamos vivendo nos nossos dias uma crise de hombridade. É uma crise da nossa geração. Os homens a cada dia têm se tornado mais afeminados,
Você tem visto isso pela mídia, você tem percebido isso. Você conhece rapazes que eles não são gays, mas são afeminados, eu conheço, cuido de gente assim. Então nós estamos vendo uma crise de hombridade. Tem um texto que eu gosto muito que está em 1 Reis capítulo 2, se você puder me acompanhar. Esse texto aconteceu quando Davi estava morrendo. Davi é um dos maiores homens da Bíblia, um homem admirável, um cara que a gente olha para a vida dele e tem grande admiração, mas a Bíblia é um livro completo. Uma das coisas que mais me chama a atenção na Bíblia é que a Bíblia não esconde as falhas dos homens. Tem coisa que às vezes a gente lê na Bíblia que a gente diz assim, rapaz, para que Deus deixou isso aqui? Não podia ter abafado o caso? Sim ou não? Por que Deus deixou esse negócio aqui, rapaz? Por que Deus não abafou o caso, rapaz? Esse negócio aqui precisava estar aqui. E é interessante que Deus faz questão de mostrar que os homens da Bíblia, eles não eram diferentes da gente. Eles não eram diferentes. Então Davi foi um cara admirado por sua geração, pela sua capacidade de guerra. Ele se destaca numa guerra, ele se torna o maior guerreiro de Israel, ele pega um exército de gente sem esperança. A expressão atual seria, desculpe o termo, mas Davi pega um monte de vagabundo, uma galera que não queria nada com nada, era tudo fugitivo, saqueador. E quando ele está fugindo de Saul, ele chega nessa caverna e fica lá na caverna de Adulão durante aproximadamente 3 anos, com essa galera que não prestava, que não valia nada. A Bíblia chama eles de homens sem sorte, mas a expressão no nosso atualizado seria um monte de vagabundo. E Davi pega esses caras, esses homens sem sorte, e transforma eles no maior exército que a Bíblia já viu. O maior exército da Bíblia é o exército de Davi, os valentes de Davi. Era maior que os caras de Esparta, era maior que qualquer exército que você já ouviu falar. O que Davi conseguiu fazer com esses homens? Davi conseguiu transformar. Então Davi era um ótimo guerreiro. E ele conseguiu transformar esses homens em excelentes guerreiros. Mas quando você vai olhar a vida de Davi como pai, a coisa muda de ângulo. É um grande adorador, um grande guerreiro, mas um péssimo pai. A casa de Davi pereceu porque ele não soube ser pai. E é interessante isso, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje ainda, que de todos os privilégios da vida para um homem, o maior privilégio é ser pai. E para ser pai não precisa ter filho. Eu sou pai de muita gente que não veio da minha árvore genealógica. E essa crise de hombridade que a gente vive hoje na sociedade, ela vive justamente porque está faltando pai. Está faltando homens que se colocam como pai no lugar onde o pai não está. E Davi, percebendo isso, né, quando ele está perto de morrer, antes de perecer, Salomão vai herdar o trono, ele chama Salomão para dar um conselho. E é interessante o conselho de Davi, porque Davi poderia falar um monte de coisa. Meu filho, faça isso, faça aquilo, faça isso, e falar um discurso, né? Estou morrendo, então você... Só que ele fala pouquinho. Ele diz assim no versículo 2 de 1 Reis capítulo 2, ele diz assim no versículo 2, eu estou indo pelo caminho de toda a terra, ou seja, estou morrendo. Aí ele fala 2 coisas somente. A primeira ele diz assim, seja forte. No original ele diz, seja firme. Seja forte e seja homem. Seja forte e seja homem. É claro que Davi não está falando aqui da questão sexual. Ele está falando da postura do homem, da hombridade. O que é ser homem? A gente está vendo essa crise nos nossos dias. O que é ser homem de verdade? Porque o mundo apresenta o homem como um oportunista, como o cara que sempre tira vantagem, o homem é sempre aquele que está na frente, o homem é aquele que sempre ganha, nunca perde. E essa crise que a gente tem visto hoje na sociedade, de hombridade, né, de faltar referência masculina, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Eu, quando falo sobre isso, eu digo o seguinte, que as mulheres não dominaram o mundo ainda, porque elas têm uma característica que não conseguem mudar também. Elas são extremamente competitivas entre elas, porque nesses últimos 70, 80 anos as mulheres
tomaram os lugares dos homens em todas as classes. Qualquer classe hoje de trabalho você encontra mulher, e um detalhe, na maioria dos casos elas são melhor que nós em termos de capacidade. Você sabe como é que a gente pesa isso? Deixa eu te mostrar. Você pega o garoto da igreja que tem 21 anos e a garota que tem 21. A garota que tem 21, ela já terminou faculdade. Ela está se preparando para algo na vida e o cara ainda está jogando PlayStation. E o cara ainda está focado na pelada. E o cara só quer saber de academia. Cresce o corpo, mas a mente é um ovo de codorna. Aí essa menina casa com esse cara, quem vai sustentar quem? Quem é que vai manter a casa? Aí o cara não aguenta a pressão, porque o cara não criou para viver nisso. Aí dá divórcio. Então a gente está vivendo essa crise hoje. Eu fui ser pastor na igreja no interior. Nós tínhamos 28 pessoas no nosso grupo de jovens. Dos 28, 12 eram rapazes. Fiz uma reunião com eles, chamei, perguntei assim, quem aqui não estuda? Todos não estudavam, todos tinham abandonado a escola. Todos eles. Essa é o seguinte, vai voltar todo mundo para a escola. Quero todo mundo na escola. Algum deles tocavam, foi afastado do ministério. Você vai voltar para o ministério quando você passar de ano. Fui lá na sala conversar com todas as professoras. Aí tinha um garoto que tinha um caso interessante. Olha só. A nossa vida depende muito da história que a gente teve. Mas como eu falei para você, Deus é especialista em mudar a história. Tinha um garoto que ele não conseguia sair da segunda série. Ele já tinha 14 anos, eu acho, na época. Ele era o pior aluno da sala. E ele foi para a igreja porque ele se apaixonou pela minha filha mais velha. Aí ele foi para a igreja, né? E eu me aproximei dele. E ele disse, eu não sei ler, pastor, com 14 anos quase. Eu leio muito mal e tal. E aí eu fui procurar saber a história dele. A história dele era o seguinte, o pai dele morreu, ele tinha 2 anos de idade, a mãe dele era um alcoólatra. E esse garoto cresceu vendo a mãe levar homens para dentro de casa. Às vezes ele via ela tendo relações sexuais com outros homens. Esses caras batiam nele. Então ele era um cara revoltado, um garoto revoltado. Não ia adiantar eu cair para cima dele com pressão e cobrança como eu fiz com os demais. Eu tinha que usar uma linguagem que Deus usa com todos nós, que é a linguagem do incentivo e do interesse. Deus sabe que todos nós somos interesseiros. Se a gente dissesse assim, ó, o pastor anunciasse assim, olha, reunião de homens, sábado de manhã, quem vier ganha 1.000 conto, 1.000zão. Não tinha gente até agora lá na fila brigando para entrar. Porque a gente é interesseiro. Está na gente, está no homem. Tá no homem só não, na humanidade. Isso é uma característica da humanidade. Então eu sentei com ele e disse assim, garoto, é o seguinte. Eu quero abençoar você, eu quero lhe ajudar. Então vamos fazer o seguinte. Aí eu fiz uma pergunta para ele, uma pergunta básica. Eu disse assim para ele. Qual é o seu sonho? Qual é o seu maior sonho? E a resposta triste foi, eu não tenho sonhos. Como assim? Você não tem um sonho nenhum? Você não sonha? O que você sonha? Fala uma coisa assim que você gostaria muito. Ele, não, pastor, não tenho sonho não. Aí eu falei, agora ficou mais difícil ainda. Eu vou ter que plantar um sonho no coração desse garoto. Aí eu disse assim, você já saiu daqui da cidade? Era uma cidadezinha pequena. Deus me mandou para lá de uma maneira estratégica. Quando eu fui para lá, todas as pessoas que me conheciam, amigos do ministério, disseram, você é maluco, rapaz. Você com um ministério desse vai para uma cidade dessa. A cidade tinha 12 mil habitantes. Uma rua só de entrada. Na mesma rua que entrava tinha a placa bem-vindo. Atrás dela tinha escrito, volte sempre. A operadora só tinha uma. Internet só rádio. Antena. E eu, o ministério, viajando as nações e para um lugar como esse. Deus, as coisas de Deus, né? Deus falou, você vai. Eu fui. E aí eu perguntei para ele assim, você já saiu daqui dessa cidade? Eu sabia que a maioria das pessoas, o sonho delas ali naquela cidade era crescer e ir embora.
Ele disse assim, você conhece algum lugar fora daqui, além dessa cidade? Ele disse, não. Vamos fazer um acordo contigo. Vou fazer um acordo. Você vai passar de ano. Se você passar de ano, eu vou lhe levar para Salvador. Você vai conhecer a capital. Eu vou lhe levar no shopping. Vou lhe levar no cinema, na praia. Aí os olhos dele começaram a brilhar. Esse eu vou passar, pastor. Quando foi em novembro, eu estava viajando, ele entrou na minha casa, né? Pastora, cadê o pastor? E aí o pastor, minha esposa disse, ele está viajando. Diga a ele que eu passei de ano. Que dia que a gente vai viajar? Aí ela, deixa ele voltar, que ele vai te levar. Aí eu voltei de viagem, ele estava tomando café, ele entrou, pastor, passei de ano, coisa e tal. Eu falei, que bom, você é um vencedor. Comecei a falar com ele, né? Aí disse, olha, nós vamos viajar tal dia e vai ser uma bênção, vai ser uma experiência linda, você merece ser recompensado. E aí no dia da viagem ele chega na minha casa, né? E a sacola de viagem dele era uma sacola de supermercado, né? Com as roupas dentro e tal. Aí eu olhei para ele e falei, você não tem mochila para viajar? Ele disse, não, vamos ali que eu vou comprar uma para você. Comprei. E aí ele viajou comigo. Tudo para ele era diferente. Interessante isso, né? A gente tem uma capacidade de se acostumar com as coisas e elas perdem o sentido, o valor para a gente. Então, tudo que para mim era comum, para ele era extraordinário. Tudo. E eu ficava impactado com como ele se impressionava com coisas simples. E eu falava, meu Deus, a gente vai se acostumando com as coisas e elas vão perdendo o valor para a gente, né? A gente vai, isso aqui e tal. E ele ficava impressionado e ele foi comigo, levei ele para o shopping, levei para o cinema. Aí reservei um dinheiro, eu cheguei na loja com ele e disse assim, olha, eu quero que você escolha aí 3 camisas, 2 pares de tênis, calça. Eu comecei a falar para ele. Aí ele, a que eu quiser, eu sei, a que você quiser. E aí ele comprou, fez ali, eu paguei, eu lembro que ele deu mais de R$1.500 aquilo. Paguei para ele. E ele voltou para casa, aquele menino nunca mais foi o mesmo. Ele me chama de pai até hoje, né? E eu lembro que quando eu estava indo para a África, eu estava levantando ofertas missionárias para ir para a África. Aí ele entrou em contato comigo, me ligou, né? Hoje ele está em São Paulo, casado, tem uma filhinha, tem um filhinho. Ele me ligou, meu pastor, me mande o número da sua conta aí, que eu quero fazer uma oferta na sua viagem. Então, o retorno veio, né? Não na oferta que ele me deu, mas no homem que ele se tornou. O que esse cara precisava? Ele precisava de um pai. Precisava de um pai. Ele veio tirar férias agora na Bahia, na minha casa, né? E ele disse para mim assim, meu pastor, eu só não venho morar aqui com o senhor porque eu sei que não é da vontade de Deus hoje. Deus me quer lá em São Paulo porque ele tem uma obra, mas o meu sonho é morar perto do senhor. Olha só, você começou a sonhar. Então, o nome dele é Sidney. Esse menino, ele é uma pessoa que eu amo muito, eu tenho como filho. Mas quando eu cheguei lá na igreja, não foi só ele. Eu falei, olha, todo mundo aqui vai ter que voltar a estudar. Quero todo mundo estudando. Quem não estudar não exerce ministério na igreja. Retome. Aí começaram todo mundo a voltar a estudar. Alguns concluíram os estudos, outros não, mas aquela semente ficou plantada. E esse é o grande problema hoje na nossa sociedade. Como eu falei, a gente tem uma crise de hombridade hoje. E essa crise de hombridade só é sarada quando um pai surge. Quando o homem encontra um pai. Porque se for perguntar aqui, eu fiz um congresso para 450 pastores, só pastores. O tema era paternidade. Eu nunca vi homem chorar daquele jeito. Os caras urravam chorando. Porque por incrível que pareça, por mais que a gente tenha tido um pai, meu pai foi um dos meus melhores amigos. Meu pai morreu, vai fazer 1 ano agora em julho, ele morreu. Foi um dos meus melhores amigos, um cara assim que a gente, andando junto, não parecia pai e filho, parecia irmão, amigo. A gente brincava, eu não chamava ele de pai, eu chamava ele pelo apelido dele. E só quando eu queria chamar mesmo de pai, a gente tinha essa amizade, né, assim, forte. E isso marcou a minha vida. Então, quando você começa a falar de paternidade, rapaz, quase todo mundo aqui vai ter uma queixa. Por quê? Primeiro porque não existe um curso para ser pai. Ninguém nos treina para ser pai. Ninguém treina. Vamos fazer um curso que precisa ser pai. E por não existir essa capacitação,
nós temos a tendência humana de repetir os erros. Os hábitos, quando consolidados no coração, eles se repetem. Então a gente às vezes repete o que mais nos feriu. A gente repete. Está repetindo. Então a maioria dos homens teve problema com paternidade. Primeiro porque ser pai exige de nós um padrão muito alto de dedicação, de amor, de humildade. Porque o homem, ele, por natureza, ele é controlador, competitivo, não é assim? Se a gente for falar, marcar aqui para jogar qualquer coisa, todo mundo se empolga. Nós somos competitivos, está em nós, é da natureza masculina. E eu tenho 5 filhos biológicos e um adotado. Desses 5 filhos biológicos, um é homem, que é Davi. Davi é o 4º. Eu já estava satisfeito em não ter filho homem quando Davi nasceu. Mas a minha esposa não, ela botou na cabeça que ela ia me dar um filho homem. Ela dizia, não, para mim tanto faz, a menina é benção. Só que ela dizia, eu vou lhe dar um filho homem. Eu vou lhe dar um filho homem. E aí quando nós fomos fazer a ultrassom da 4ª gravidez, nunca esqueço a cena, né? Ela estava lá na mesinha da ultrassom, e aí o médico disse para ela assim, um boliviano, né? Disse assim, você quer um menino ou uma menina? Aí ela disse, eu quero um homem. Ela falou, quero um homem. Aí ele mostrou a foto assim da ultrassom, isso aqui é o quê? Que órgão genital é esse aqui? Ela não estou conseguindo identificar, pô, seu filho é homem. Ela deu um glória a Deus na sala. O médico foi olhando para ela assim, e ela começou a glorificar. E aí ela disse assim, aí ele disse, já tem nome? Ele disse, Davi. Aí ele, o médico disse, o rei de Israel. Aí ele pegou na ultrassom e falou, vou te dar uma foto de presente, porque você ficou tão alegre que eu vou escrever o nome aqui, Davi, vou te dar uma foto de presente. Aí deu a foto da ultrassom. E Davi nasceu. E quando Davi nasceu, eu percebi que não se cria menina. Eu fui perceber isso de uma maneira muito interessante, que é a convivência com o menino. E eu já tinha experiência, porque eu cuido de gente. Eu cuido de pessoas com problemas sérios com os pais. Faz parte do meu no ministério é o aconselhamento, é conhecer as pessoas. Sempre digo que por trás de cada pessoa tem uma história. E a sua história de... Oh, meu Deus, deixa eu botar no modo avião esse negócio que aí, pronto, para. Como você cresceu, como você foi criado, como você viveu. A sua história de vida fala muito. E eu sempre digo que quando você conhece a história de uma pessoa, você é mais tolerante com ela. Porque você vai entender algumas coisas que a gente não diz quando se apresenta. Né? Quando você se apresenta, você me diz seu nome. Mas sua história está por trás. Para te conhecer, eu vou ter que mergulhar profundo na sua vida, e isso demora, dependendo da relação que a gente tenha. Então, para criar meu filho, eu tive que aprender de maneira diferente. Aí eu me lembro que agora ele está com 14 anos, está lindo, né? Um homem muito bonito. Me beija todo dia. Todo dia ele me beija. Não vai sentir vontade de beijar outro homem. Todo dia de manhã ele acorda, vem me pedir a benção. Ele me beija, me abraça, muito carinhoso. Mas quando ele tinha mais ou menos uns 12 anos, ele fez uma pergunta. Por que só eu tenho que fazer compra? Meninas, fiquei em casa e só eu que vou comprar as coisas, porque eu estou criando você para ser homem, para liderar. Estou ensinando você a administrar. Comecei a conversar com ele. Acabou. Ele é muito inteligente. Ele disse, não, beleza. Eu disse, não, eu vou fazer o seguinte, vamos inverter, eu te coloco uma semana para você fazer as tarefas dela, você vai ver que você não vai aguentar. Aí ele, não, eu prefiro ficar comprando as coisas mesmo, eu vou lá, compro, estou livre do serviço. Aí hoje, além de fazer compra, ele limpa o quintal, né? Quintal é a responsabilidade dele. Tem algumas responsabilidades que eu estou dando a ele. Por quê? Porque se você não dá responsabilidade, você prejudica a autoridade. Quem tem autoridade e não tem responsabilidade se torna agressor, se torna opressor, porque a responsabilidade é o que sustenta a autoridade.
Você jamais vai querer se submeter a alguém que não se importa com você. A pessoa não está nem aí para você, mas quer mandar na sua vida. Você gosta? Não. Agora, se você sente que a pessoa se importa com você, ela é responsável por você, aí então você diz assim, não, eu preciso me submeter a essa pessoa. Então, quando Davi chama Salomão, ele poderia falar muitas coisas, mas ele fala, meu filho, seja forte e seja homem. Você precisa ser homem. E nessa questão, ser homem é muito mais além do que ter um pinto. Né? Porque tem muita gente aí que tem pinto e não é homem. Também não é gay, não é homem. O cara não exerce o papel do homem. Deus criou o homem na sua essência para ser cabeça, para liderar. Essa foi a ideia do homem. Eu sempre, quando falo sobre isso, eu brinco que Deus não falou para Eva para não comer. Não existe na sua Bíblia Deus dizendo para Eva, não coma da árvore. Deus falou para Adão. A ordem é dada antes dela ser criada. A responsabilidade de guardar o jardim e guardar ela era dele. Quando Deus cria o homem, ele diz assim, estou te colocando no jardim para fazer duas coisas. Você vai lavrar e você vai guardar. Duas coisas. Lavrar e guardar. A ideia de que o homem só trabalhou depois da queda é uma ideia ilusória. Porque a Bíblia diz que Deus colocou o homem no jardim para lavrar. Então Deus diz, você vai ter que trabalhar, cara. Você vai ter que ser responsável. Você tem que trabalhar. Você vai lavrar. Mas você não vai só lavrar, Deus diz que você vai guardar. Então, se Deus diz que vai guardar, ele já está dizendo, tem perigo no jardim, não é assim? Tem perigo. Então, só estavam os dois lá. Onde é que esse cara estava que não viu essa mulher batendo papo com a serpente? Pelo amor de Jesus. E aí eu brinco dizendo assim, gente, você que é casado, mulher gosta de conversar, é da natureza dela. Eu almocei com um amigo meu aqui, lá de Itaguaí, a esposa dele é japonesa. A gente almoçou 2h30 comendo, a mulher não deu uma palavra. A esposa dele, japonesa. Aí ele falou, ela só chegou no ouvido dele e falou, aí ele, eu vou pedir pro meu filho levar minha esposa em casa. Quando ela saiu, ele disse assim, cara, tu és bem-aventurado. Ele disse, por quê? Eu disse, rapaz, tu tem uma mulher que não fala. Tu és bem-aventurado, homem. Aí ele disse, não, comigo ela conversa, mas é assim mesmo, é da cultura japonesa. A mulher é proibida falar desde pequena. Mas não é o comum, amém? Até brinco que por isso que Jesus, quando ressuscitou, apareceu primeiro na mulher, que ele queria que a notícia espalhasse rápido, né? Tá, ressuscitou. Então assim, né? E como sempre, os homens cometeram um erro. Qual foi o erro? Não acreditaram nelas. Já percebeu, você que é casado, toda vez que você não acredita no que sua esposa fala, geralmente você se dá mal? É ou não é? E o pior é que ela se vinga, ela disse, eu não te disse. Mas eu te avisei, não te avisei? E tem umas que é criqui, fica repetindo direto, eu te avisei, eu te disse, eu te avisei. Mas elas têm um discernimento, por quê? A mulher ela tem uma ótica que o homem não tem. Nós somos caçadores. Né? Aquela questão da visão central e da visão periférica. A gente não tem visão periférica. Você está lá na sua gaveta procurando sua meia e você não acha. Amor, cadê a meia? Ela está aí na gaveta. Aí você diz, tá não. Ela está. Aí você diz, não tá. Aí ela vem, pega a meia e te mostra. Quem já passou por isso, sou eu. É assim, não é? Você diz, a meia estava aqui. Por quê? Nós não temos visão periférica e detalhista. A mulher tem. Nós fomos criados para caçar. Está no nosso gene. Era assim, antigamente não tinha mercado. O homem que tinha que se virar para buscar caça. Então a nossa visão é assim, ó. Você viu? Por que a gente fica com raiva quando está dirigindo e a mulher fica dando opinião? Porque a gente é, ó. Só que o motoqueiro está aqui do lado. A gente não está vendo, mas ela vê. Então ela tem essa visão periférica. A linguagem do homem é objetiva, a linguagem é subjetiva, né? Perdão, é objetiva a linguagem do homem, a linguagem da mulher não, é subjetiva. A gente senta aqui, todo mundo, se estivesse passando um jogo aqui agora, estava todo mundo conversando assim, ó, um conversando com o outro, e dizendo, rapaz, como é que o cara faz uma jogada dessa?
E todo mundo se comunicando. Mas se a mulher for conversar com você e você estiver assistindo futebol, irmão, ela diz assim, amor, fala comigo. Aí você pode falar que eu estou ouvindo, não, mas eu quero que você olhe para mim. É assim ou não é? E se você não olhar lá, você está ignorando ela. Bota no mute. Bota no mute aí, presta atenção aqui, quero falar. E elas gostam, né? A minha é assim, quando eu estou jogando videogame, que é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Aí ela vem. Amor, dá pausa aí. Não dá para dar pausa, é online. Aí eu tenho que explicar o que é online para ela. Então, é da mulher. E aí, essa coisa, né? A mulher fala mesmo, porque é dela, é característico dela. Só que a gente erra, porque a gente não acredita. Só que ela vê coisas que a gente não vê. A natureza do homem é essa, né? Nós somos focais, nós somos objetivos no que a gente fala. Aquilo que o pastor Cláudio Duarte fala, né? O homem, ele não consegue pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. A mulher não, ela bota o menino do lado, tá fazendo mingau, celular na orelha e com o pé ainda tá limpando a casa. Vai fazer isso, ver se você consegue. Não dá. Então essa diferença, ela é bem interessante no padrão de crescimento, de funcionalidade. Né? Você já percebeu que, por natureza, o homem ele é protetor? Você está na sua casa sozinho, aí você vai no banheiro e você fecha a porta. Só tem você dentro de casa, fecha a porta para quem? Eu quero privacidade. De quem? Só tá tu em casa. Mas é da natureza do homem, né? A gente olha, a gente confere e a gente quer ver se está tudo em ordem. Isso é da natureza do homem. E essa questão, ela é muito interessante porque quando Adão negligencia o seu papel, todo mundo perde. Se você, homem, negligenciar o seu papel, a equipe toda perde. Que equipe? A sua família. A família inteira perde quando o homem não exerce o papel dele. A família inteira perde. Por quê? Porque você pode ser, desculpa a expressão, um banana, mas para o seu filho você é o maior herói da terra. E tem uma coisa que os homens não entendem. O amor da mulher é diferente do nosso. Nós somos caçadores, já lhe falei isso, né? Então a gente olha a aparência. Mas que diga, não, eu não estou olhando a aparência. Olha assim. É isso aí, o homem olha a aparência e se ele é um homem sério, ele quer um casamento, a aparência não vai sustentar o casamento. Porque a linguagem do amor para o homem é respeito. Quando o homem sente que ele não está sendo respeitado, ele perde o controle. Se ele for burro, ele faz besteiras. Se ele for inteligente, ele reconquista. Mas se esse homem nunca soube conquistar, nunca ensinaram isso para ele, a falta de respeito e a oposição vai gerar uma guerra, um conflito. E ele não vai saber lidar com a situação. Aí ele vai fugir. Aí ele vai se vingar. Aí ele vai ficar quieto. E tudo isso por quê? Porque ele não foi treinado para lidar com situações de oposição. E a linguagem de amor do homem é o respeito. Se a mulher não respeita o cara se sente impotente. Porque ele quer ser respeitado. Só que respeito não se impõe, conquista. Se conquista como? Sendo a pessoa que merece respeito. E esse é um desafio na nossa sociedade. E voltando a falar o que eu disse, por que as mulheres não dominaram ainda a sociedade? Porque elas são desunidas. Aquela velha charge que você já deve ter visto por aí na internet, quando o homem se encontra, quando a mulher se encontra, já viu? O cara se encontra com o outro, ele xinga o outro todinho na frente. E aí, xinga, e aí, você não sei o que, e tal, e fala lá um monte de coisa. Aí quando o cara vira as costas, ele fala, pô, esse cara é gente boa pra caramba, velho. Rapaz, eu gosto demais desse cara, velho. Esse cara aí é um cara, gente boa, não. É do homem isso aí. A gente deprecia na frente, né? E aí se é de time, né? Aí começa a depreciar o time do outro. E aí, não sei o que, rapaz. Quando vira as costas, fala, rapaz, esse cara, mulher é o oposto. Ela se encontra, ela, amiga, você tá linda. Emagreceu. Cabelo, tá fazendo cabelo aonde? Quando vira as costas, você viu como ela tá gorda? Não se cuida. Então, isso é da natureza feminina, não tem jeito. Eu brinco dizendo que o homem não cresce, né? Você encontra um amigo seu de infância, o cara que soltava a pipa com você, se ele lhe chamar para soltar a pipa, você vai. Vai.
Você lembra, velho, quando a gente soltava tudo? Vamos soltar? Vamos. O homem não cresce, ele tem essa característica interessante dentro dele, que ele tem que adquirir a responsabilidade, mas não pode perder essa questão, né, do sonho de menino. Não é ficar menino para sempre, mas é ter essa característica de entender que a vida continua e que a gente precisa crescer em responsabilidade. Então essa questão da hombridade é uma questão muito ruim hoje na igreja. Nós estamos vivendo uma crise hoje de paternidade. E aí, se não tem pai, não tem homem. Se não tem pai, não tem homem. Porque o pai é quem define identidade, destino e propósito. É o pai. E se o pai ele é ausente, ele é um pai grosso, é um pai violento. O meu pai, eu nunca tive muito problema com meu pai. Vocês me ouviram falar isso aqui quando eu estive aqui. Meu problema era com minha mãe. Meu pai sempre trabalhou fora, então ele vinha de 15 em 15 dias. E quando ele estava em casa, ele fazia de tudo para ser o melhor pai do mundo. Brincava com a gente, rolava pelo chão, trazia presente. Então a gente tinha a sensação de que ele estava geograficamente longe, mas intimamente perto. Então mesmo ele estando fora de casa, o dia dele voltar para casa, ninguém dormia. A expectativa do retorno. A gente ficava acordado, né? Até ele bater na porta, a gente já conhecia a batida. A gente já conhecia o modo de bater na porta. Quando ele batia na porta, todo mundo pulava da cama e corria, abraçava. E ele ali, sempre amigo, só me disciplinou com vara, né, com correção uma vez. Por muita insistência da minha mãe, ele acreditava, ele dizia o seguinte: pancada não direita ninguém, se endireitasse não tinha ladrão na terra. E aí ele não gostava muito, mas minha mãe uma vez infernizou tanto ele, ameaçou até divórcio, que aí ele me bateu e não me bateu como devia, porque ele estava com raiva dela e descontou em mim. Foi a única sua, mas eu conhecia tão bem ele que eu não fiquei com raiva dele. Eu perdoei facilmente tudo. Então eu tive sérios problemas com minha mãe. Minha mãe era muito violenta, muito agressiva. E isso gerou em mim uma postura totalmente ruim. Eu contei um pouco disso aqui no seminário, falando que eu me tornei uma pessoa insensível. A toque, por exemplo, eu não gostava que ninguém pegasse em mim. Qualquer tipo de toque gerava em mim raiva, irritação, porque toque para mim estava relacionado à agressão e não a carinho. Então isso me irritava. Eu tive que passar por um processo para me tornar o homem que eu sou hoje. Então mudar é complicado, mas é necessário. E como é que eu mudo? Primeiro reconhecendo o que tem em mim hoje, como homem, que não se identifica com o caráter de Jesus. O maior homem que já pisou nessa terra foi ele. Tem um amigo meu, o pastor Marco, aí assim: Jesus era macho pra caramba, rapaz. E era. E Jesus quebra vários tabus. Um deles é aquele que diz assim, né? Homem não chora. Né? Muitos de nós talvez crescemos ouvindo isso. Homem que é homem não chora. É mentira. Jesus, o cara mais macho que pisou nessa terra, chorou. Se identificou com a dor do outro. Até porque chorar não é sinal de fraqueza. É sinal de que você é humano. Sinal de que tem o Gonzaguinha tem uma música que eu gosto muito, né? Que ele diz: um homem também chora. Também deseja colo. Palavras amenas. Aí ele diz: um homem se humilha, se castram seus sonhos. Seu sonho é a sua vida é o trabalho. Se o seu trabalho o homem não tem honra. E sem a sua honra se mata e se morre. Então o poeta diz o seguinte: a honra é resultado da necessidade que o homem tem de saber que ele é importante. E ele usa a linguagem do trabalho. Então a gente vive hoje uma sociedade muito competitiva, onde você é tratado por aquilo que você tem. E o sinônimo de vitória hoje é o cara que está bem sucedido financeiramente. O cara que não está bem sucedido financeiramente, ele é um derrotado. As mulheres do mundo e algumas da igreja olham para o cara por aquilo que ele tem financeiramente, por aquilo que ele pode proporcionar. Então nós estamos vivendo numa sociedade onde os valores estão alterados. E você ser homem de verdade nesse tempo faz toda a diferença. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja que eu conheci minha esposa, a igreja tinha aproximadamente uns 15 homens solteiros. Eu cheguei e fiz sucesso. Não porque eu era o mais bonito, pelo contrário, eu acho que eu era o mais feio da turma. Mas eu era o mais homem de todos.
As meninas começaram a olhar para mim e viu que eu era diferente. Esse cara é diferente, ele tem uma postura diferente. Claro, eu já era pastor com 17 anos. Então a postura pastoral, né, o ministério me deu uma maturidade que os outros não tinham. E isso me beneficiou. Se você perguntar para minha esposa o que foi o que mais chamou a atenção nele, ela vai dizer assim: eu vi que ele tinha algo de Deus para me dar. É o que ela sempre diz. Então nós vivemos essa questão hoje, né, de ter esses valores. Os valores estão totalmente invertidos e até pervertidos na sociedade atual. Então hoje casar está muito difícil. Eu estava fazendo uma conferência para solteiros lá em Vitória da Conquista, tinha 480 jovens. Desses 480, invariavelmente, acho que quase 300 era mulher. E aí eu perguntei, né, quem aqui é solteiro? Né? A maioria levantou a mão. Quem é solteira? Aí as mulheres levantaram a mão. Eu falei: e aí, gente, por que vocês não fazem uma conexão aí? Se conhecem? Comecei a falar. Aí eu falei assim: como é que pode? Tanta mulher bonita e solteira. Nessa igreja não tem homem, não? Aí uma menina levantou a mão e falou assim: homem tem um bastante, pastor. Agora de Deus, conta nos dedos. E é o fato. É uma realidade. Então, quando a gente vai tratar hoje pessoas que têm problemas com hombridade, em qualquer área, né? Seja na área sexual, seja na área de caráter, né? Porque caráter é algo que a gente tem vivido uma crise de hombridade, tem vivido uma crise de integridade. Está faltando integridade. Eu estava explicando para os meus discípulos semana passada a diferença entre reputação e integridade. Reputação, irmão, você tem que se esforçar para manter, mas não vai conseguir sempre. Porque reputação não depende só de você. Depende de tudo. De quem está à sua volta. Alguém pode falar uma mentira a seu respeito e sua reputação ir para o lixo. Então você, por mais que lute para manter uma boa reputação, você não vai conseguir sempre não. Vai ter gente que não vai gostar de você só de olhar para você. Esse cara não presta não. Flamenguista não presta. E aí vai generalizar. Todo flamenguista é gente ruim. Não é assim? E aí a reputação do cara vai para onde? Vai para lá do lixo. Então reputação não depende só da gente. Agora integridade só depende de você. Só depende de você. Então você não pode culpar ninguém se você não tem integridade. Você está falando no grego, algo que vem de dentro, interno. Então a integridade não depende do que as pessoas dizem a meu respeito. Até porque se alguém te acusa de algo e você é inocente, o tempo vai mostrar, porque você é íntegro. Então a gente está vivendo uma crise de integridade hoje, de valores, aonde a sociedade que a gente vive, a oportunidade toma o lugar do caráter. Então hoje, se você pegar os homens, as mulheres da nossa geração e perguntar quantos amigos você tem no Facebook, ele vai dizer 5 mil. Aí você pergunta para ele assim: mas e amigo de verdade, você consegue contar 5 no dedo? O que é que você pensa aí? Eu faço essa pergunta direto para os meus discípulos. Se você tivesse hoje apertado, precisando de um socorro, você consegue pensar em pelo menos 3 pessoas que viriam de qualquer lugar do mundo para te socorrer, que abririam as portas da casa e colocariam você para dentro e que te ajudariam nesse exato momento da sua dificuldade? Você consegue pensar em 3 pessoas? Quem consegue pensar em pelo menos 3 hoje na nossa sociedade é rico, é milionário. Porque a gente está vivendo uma crise de integridade, de relacionamento, de amizade. E essa crise, ela não é só fora da igreja, não. Ela também é dentro da igreja. Por quê? Porque o mundo mudou. Sabia que o mundo mudou? Parece uma novidade, né? Você sabia que os nossos filhos não conheceram a Ayrton Senna? Você sabia que se tocar tan 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 para eles não faz sentido nenhum? Sabia disso? Sabe por quê? Porque Ayrton Senna morreu em 94. Tem 23 anos que ele morreu. Parece que tem 23 anos? Significa que o jovem que nasceu um ano depois, que tem 22 anos hoje, né? Então, o jovem que nasceu, vamos dizer, 2 anos depois, que tem 22 anos hoje, não conheceu Ayrton Senna.
Ele não entende como é que você consegue ficar no domingo assistindo Fórmula 1. Meu pai, você gosta disso por quê? Porque a gente tinha um ídolo. A última vez que o Brasil levantou aquela bandeira na Fórmula 1 tem 24 anos. Você sabia que a última vez que o Brasil foi campeão do mundo foi em 2002? E que ninguém hoje da nossa geração admira Ronaldo? Parece que foi ontem que a gente estava assistindo o Brasil ser campeão. Não parece? Tão curto na nossa mente. Por que eu estou te falando isso? Porque o mundo muda com muita velocidade. E essa velocidade de mudança, ela está nos afetando. Por quê? Porque as coisas que são preciosas estão sendo esquecidas em nome da velocidade da mudança. Só que tem coisas que não perdem o valor nunca, que é aquilo que vai sustentar a existência dos seus filhos, ou a sua. Tem algumas coisas que o tempo e a velocidade da tecnologia nunca vão alterar. Uma delas é entender que nós não vivemos só para nós. Você não vive só para você, principalmente você que é homem. Há um olhar de admiração para você, dos seus filhos, da sua esposa. Como eu falei, a linguagem do amor do homem é o respeito, mas da mulher, a admiração. Você vê cada mulher bonita com os cabras feios, e diz, mas como é que essa mulher viu o que nesse homem, pelo amor de Jesus? Mas aquele homem tem alguma coisa que fez aquela mulher admirá-lo. Quando a esposa perde a admiração pelo marido, acabou o amor. Porque a admiração e proteção, por mais dura que a mulher seja, ainda é a linguagem do amor delas. E aí é onde entra os revés dos relacionamentos. Manter a admiração. Como é que a gente mantém isso? Sendo homem. Da maneira certa. Sendo responsável. Liderando da maneira certa. É interessante porque na religião judaica, o homem, ele sabe o seu papel. Na maioria de nós, a maioria das igrejas que eu vou, quem traz os filhos para a igreja é a mãe. Quem ora com os filhos é a mãe. Quem ensina a Bíblia para os filhos é a mãe. Quando você for em Israel, diga amém. Amém. É para selar a promessa, amém? Quando você for em Israel, você vai ver nas ruas de Jerusalém um pai segurado na mão dos filhos, levando ele para orar no Muro das Lamentações. Você vai ver o pai andando de mãos dadas com os filhos nas ruas, para ele fazer compra. Porque na religião judaica eles entendem que o homem é o cabeça. O cabeça não é aquele que manda, o cabeça é aquele que mantém a ordem. Sempre digo isso, olha, quem tem autoridade não é quem grita mais alto. Quem tem autoridade é quem não perde o controle. E a gente é assim, se a mulher gritar mais alto, a gente quer gritar mais alto ainda. Não vai nessa não, que não vai dar certo. Quem tem autoridade é quem mantém o controle. Quem olha para o desequilíbrio e diz assim, vixe, tá na TPM, coitado. Não entra na dela não, irmão. Tem um amigo meu que ele é psicanalista, ele diz o seguinte, que isso é verdade, tá? Isso que eu vou falar para vocês agora, isso é comprovado com estudos. Quando a mulher ela tá normal, fora da TPM, 70% do que ela pensa é mentira. Ou 70% não, 30% do que ela pensa é mentira. Não é que ela é mentirosa não. Ela cria. Você chegou em casa atrasado, ela perguntava onde? Demorou por quê? Na cabeça dela já tem um roteiro montado. Eu vi uma cena no metrô um dia que eu ri muito. Eu falei, meu Deus, esse cara vai ter problema quando chegar em casa. Cara com a camisa branca, metrô lotado, deu uma balançada, a menina encostou a boca nele assim, ficou a marca de batom.
Quando ele ia descer, eu ainda tentei socorrê-lo. É seu brother! Aí ele olhou para trás e vazou. Disse, perdeu o livramento. Perdeu o livramento. Eu disse, velho, passa em algum lugar aí, porque compra uma blusa nova. Como é que esse cara, se ele era casado, como é que ele ia explicar essa mancha de batom no caso? Meu irmão, ali na cabeça da mulher já foi pro motel, esqueceu de tirar. Foi ali, a cabeça dela funciona assim. E esse meu amigo que é psicanalista, né, apóstolo Marco Pimentel, ele disse que quando a mulher está na TPM, 70% do que ela pensa é mentira. Significa que você corre risco de morte. E não sabe. A minha mulher, pastor? Ah, é a sua. Os hormônios dela estão em total ebulição. Você está correndo risco mesmo, é sério. Então tem que ter uma postura de controle. O cabeça não é o que grita mais alto. O cabeça é o que não perde o controle. É aquele que mantém a ordem. É aquele que olha para a circunstância e diz assim, poxa, eu não vou criar um problema dentro do problema que já tem. Eu preciso de uma solução. Esse é o cabeça. Então, não tem a ver com mandar. Tem a ver com governar de maneira inteligente. E às vezes a gente não sabe fazer isso. Por quê? Porque a gente viu o pai e manhã, né? Gritando, batendo. Conheço muita gente que viu o pai bater na mãe. Sentar a mão. Então a tendência de querer fazer isso, querer repetir para manter o controle, tem que ser muito grande. Em vários aspectos. Mas o nosso padrão, o nosso modelo de homem é Jesus. Jesus era um cara controlado. Eu tenho ensinado para os nossos discípulos que não existe relacionamentos perfeitos. Não se iluda. O grau da maturidade no relacionamento não é a perfeição. É o equilíbrio. Amém? Não existe relacionamento perfeito. Existem relacionamentos equilibrados. O que é relacionamento equilibrado? É quando você sabe o momento de falar e o momento de calar. O momento de resolver e o momento de pensar. A minha esposa é uma das pessoas que eu mais admiro na Terra. Por quê? Porque eu sou um cara muito difícil. Muito do que eu sou hoje é resultado do Evangelho, da cruz e da paciência e do amor dela. Por quê? Porque eu sempre fui muito bruto, muito agreste mesmo, né? Então só falava com raiva, eu só falava gritando. E aí ela, com todo amor e paciência, quando eu falava assim, grosseiro, ela dizia assim, tá com raiva de quê? Tá falando assim por quê? Joga as pedras no chão. Aí ela me desmontava. Ela me desmontava, porque você vai brigar com alguém que está te dando paz? Então ela foi me mudando. Então hoje eu me policio, mas a mudança que ela foi causando foi só uma provocação positiva, né, para que eu respondesse de maneira inteligente. Então eu mudei muita coisa para que eu tenha o casamento que eu tenho hoje. Hoje eu vivo a melhor fase do meu casamento, depois de 20 anos de casado. Eu costumo dizer que a gente vive um amor intenso, um equilíbrio intenso, mas a gente passou por todas as fases dos ajustes. Mas nós estabelecemos alguns padrões bíblicos para que a nossa relação não naufragasse. Uma delas, nós fizemos um acordo antes de casar, de que nós nunca dormiríamos nem uma noite zangado um com o outro. Tem 20 anos, a gente nunca dormiu uma noite zangado um com o outro. E não ficava com raiva, não ficava. A gente tinha um acordo. Deitou na cama, cama é lugar de conserto. Até quem está certo tem que pedir perdão, é ordem lá em casa. É regra. Perdão não parte de quem errou, parte de quem está certo. Então a gente pede perdão, termina em sexo, irmão, e a vitória é sua. Então a gente hoje não discute tanto, nós vivemos muito equilibrados, mas uma época da nossa vida que a gente discutia, discordava. Mas eu aprendi isso, que mudar é complicado. Mudar exige renúncia. Mas aí é onde a gente tem que ser inteligente. Vale a pena mudar?
Vale a pena o sacrifício? Vale a pena? Vale. Sabe por quê? Porque tem algo que eu aprendi e tenho ensinado também para os meus filhos, que é a diferença entre herança e legado. Talvez a maioria de nós aqui, seu pai morreu, não deixou herança para você. Deixou um conto. Tem gente que o pai deixou foi dívida, né? Mas ele deixou um legado. Porque a herança é aquilo que eu posso dar para você. O legado é aquilo que eu sou. O legado é inevitável. Ele pode ser bom ou ele pode ser ruim. Mas seu pai deixou um legado. O que é o legado? É a forma como você se lembra da pessoa. Se eu fizesse uma pergunta aqui nessa manhã e perguntasse: cite uma característica positiva do seu pai. Qual seria a característica que você lembraria? Se não tem nenhuma, você precisa perdoar ele. Porque ninguém é tão ruim que não tem nenhuma característica positiva. Nós tínhamos um questionário de libertação que tinha 37 perguntas. As primeiras perguntas eram: cite os pontos positivos e negativos do seu pai e da sua mãe. Se você começasse pela mãe, é porque tem alguma coisa com o pai. Então se você começasse: minha mãe é maravilhosa, não sei o que, tal. E o seu pai? Não, meu pai é um cara trabalhador, não. Sim, mas afetivamente assim, não tem nada. E aí o Gary Chapman, no livro As 5 Linguagens do Amor, ele fala algo interessante, né? Esse livro é uma chave de revelação para relacionamentos, né? Porque tem essa ferramenta, né? Fez, né? As 5 linguagens do amor. É interessante porque o amor, ele tem essas linguagens que ele fala lá, né? Eu não lembro exatamente a ordem, mas ele fala sobre tempo, presente, toque, né? Serviço e linguagem de afirmação, parece, né? Elogio. Palavra de afirmação. Então, essas 5 linguagens, ela existe. Então, seu pai talvez foi o cara que nunca recebeu um abraço do pai dele. Você sabia que é difícil a gente dar o que não recebeu? Sabia isso? Que é difícil a gente dar. Um dos maiores argumentos de Deus para eu perdoar minha mãe foi isso. O próprio Espírito Santo falou comigo: meu filho, ela nunca recebeu nada. Procura conhecer a história dela. Aí eu fui conhecer a história dela. Minha mãe começou a trabalhar com 5 anos de idade, porque o pai dela era um safado. Ele criava animais, a melhor parte ele levava para as amantes. Elas comiam a pior parte. Então, com 7 anos de idade, ela catava cavão na roça para vender, para se sustentar. 7 anos. Ela não teve referência nenhuma de pai. A mãe morreu muito cedo. Então, ela não recebeu algo que ela pudesse dar. E aí, Jesus falou comigo assim: você recebeu a mim, eu sou amor, então você tem que derramar amor sobre a vida dela. E aí foi quando eu comecei a entender justamente isso, que a maioria de nós, se você for conversar com seu pai, a história dele é uma história de destruição. Eles nunca tiveram que a gente... Só que ele amava você de alguma maneira. Se não amava, ele tinha as mágoas dele, os motivos dele, que não tem nada a ver com você, mas recaiu sobre você. Mas a maioria tinha. Para muitos a linguagem do amor, não, eu estou botando comida em casa e tal, e ele acha que isso aí era amor, e não era. Então eu sempre tive uma relação de pai com os meus filhos. Eu não queria ser apenas o pastor deles. Então os meus filhos hoje, eles me amam. Eu sou um pai divertido. Não quero ficar velho. Porque velhice não tem nada a ver com biologia, né? Velhice é uma condição da alma. Então não quero ficar velho. Então eu fiz programas para minha família que fazem com que a gente se divirta muito. A gente sempre está junto. Gosto de jogar videogame com meu filho. Não gosto de perder dele. Mas perco às vezes. Ele não gosta de perder de mim. Com meu pai era diferente. Meu pai era doente por dominó. Por ironia do destino, o único cara que conseguia vencer dele era eu. E a gente tem essa coisa, né? Como nós somos competitivos, né? A gente quer, às vezes, o oposto do que o pai quer. Já viu? O pai torce pro Flamengo. Aí você torce pro Vasco, para pirraçar. Não é assim? Meu pai era flamenguista, né? Doente. Morreu, a bandeira do Flamengo estava lá no caixão. Aí ele dizia assim: quando eu morrer,
eu quero, você é o filho mais velho, que você coloca a bandeira lá. Eu disse, eu vou botar do Fluminense, que ele odiava o Fluminense. Aí na hora que vou colocar o caixão dele na gaveta, tocou o hino do Flamengo, eu chorei. Eu disse, eu nunca pensei que eu ia me emocionar ouvindo esse hino. E aí ele tinha 14 camisas do Flamengo. Quando ele morreu, eu fiquei com a que tinha o nome dele. Tá lá em casa até hoje no guarda-roupa. De vez em quando eu pego, cheiro a camisa, beijo. Não tem nada a ver com o time, né? Mas está associado à lembrança que eu tinha dele. O carinho que eu tinha por ele ficou naquela lembrança ali, marcada para mim. Né? Aquilo marcou meu coração. Então eu sempre procurei ser um pai para os meus filhos totalmente humano. Porque a religião ela tem uma característica maligna, ela tira a nossa humanidade. A gente fica tão santo que esquece ser humano. Mas você sabia que quando Deus quis nos ensinar o que Ele queria de nós, Ele não fez Jesus virar anjo, Ele fez Jesus virar gente. Chorar, sentir, se compadecer, isso é coisa de gente. E aí eu me lembro quando meus filhos eram pequenos, a nossa brincadeira preferida era eu ia pro chão com eles, né? Era tipo um jiu-jitsu sem técnica, né? Eu ficava no chão e eles tinham que me dominar, só que eles não conseguiam, porque eu era mais forte. Então eu prendia um nas pernas e eles tinham que soltar. A gente passava horas brincando disso. Aí um dia um irmão marcou um aconselhamento comigo, um discípulo da igreja muito religioso. Eu marcou 2 horas, marcou 3 da tarde, ele chegou 2, chegou 1 hora antes. Eu estava em casa, eu morava na época em cima da igreja, ele subiu e eu estava lá no chão brincando com os meus filhos. E eu percebi que ele ficou escandalizado com aquilo, né? E eu segurando ali e tal. E aí disse, meu amado, a gente marcou, não foi 3 horas? Foi, então só vou lhe atender 3 horas, que eu estou brincando aqui. Aí depois ele chegou numa casa de um outro irmão e disse, rapaz, que absurdo. Cheguei na casa do pastor. O pastor estava brincando de luta com os filhos. Na cabeça daquele cara, aquilo era uma aberração. Mas até hoje é a brincadeira preferida dele, só que eu não brinco mais. Porque eles me vencem hoje. Eles cresceram. Então, assim, eles lembram até hoje disso. Uma outra experiência que eu tive, né, com a religião, assim, que não consegue entender, foi o cara chegou e eu estava jogando videogame com meu filho. E ele olhou para mim, ficou olhando, ele chegou para mim e perguntou, ô pastor, posso lhe fazer uma pergunta? Eu disse, pode, meu amado. O senhor não teve infância, não? Aí eu disse para ele, rapaz, de infância eu tive, mas eu era pobre pra caramba, eu não tinha, era PlayStation. Hoje eu tenho, eu quero me divertir aqui com meu filho. Então, essa questão que é interessante, eu falei algo aqui para vocês, muito importante, quando eu estive aqui, que é um dos maiores ensinamentos que Deus me deu para mudar a mente das pessoas. Eu falei sobre a memória racional e a memória afetiva. Quantos lembram? Eu disse que você tem 2 memórias. Você tem a sua memória racional, que é aquela que você usa para processar as coisas lógicas. Essa é a memória racional. Então, você soma, você esquematiza, isso é a razão. E você tem a sua memória afetiva. A sua memória afetiva, ela tem a capacidade de eternizar momentos ruins e bons. Então, o maior desafio de um líder é saber tocar a memória afetiva dos seus discípulos. E o maior desafio de um pai, de um marido, é saber tocar a memória afetiva da esposa e dos filhos. De maneira positiva. Por quê? Porque quando você faz isso, e aí tem a ver com o legado que eu estou falando, é a maneira como você vai ser lembrado. Então hoje, se eu morresse hoje com 40 anos, eu tenho uma sensação de missão cumprida como pai. Eu posso olhar nos olhos de todos os meus filhos e dizer para eles assim, vocês não me devem, eu não devo nada para vocês. Eu cumpri meu papel de pai. Hoje eu poderia morrer tranquilo, não teria nenhuma... Se você soubesse que vai morrer semana que vem, o que você se arrependeria de não ter feito como marido, como pai? Não me arrependo de nada. Eu fiz tudo possível para não ser aquilo que eu condeno. Então, eu sei, né, quando a minha filha tinha 5 anos de idade, Daniela, ela virou para mim e disse assim, meu pai, quando eu crescer eu quero casar com você. É claro que ela não estava querendo casar comigo, ela estava dizendo para mim o seguinte, eu quero casar com um homem que cuide da minha mãe, cuide de mim como você cuida da minha mãe. Eu quero casar um homem que cuide dos meus filhos como você está cuidando de mim.
Então a gente pode passar a nossa vida inteira culpando nossos pais, nosso pai, quem criou, a maneira como o mundo educou. A gente pode fazer tudo isso, passar a vida inteira olhando para trás, olhando no retrovisor, né? Só que você não vai avançar. Para você avançar, você tem que olhar para frente. Entender que não dá para voltar atrás e consertar mais o passado. Não vai dar para mudar seu pai, não vai dar para mudar o avô, não vai dar para mudar o tio, só dá para mudar você. E aí é onde entra, né, esses padrões que eu chamo de padrões divinos, que não podem ser negociados. Existem alguns padrões que são padrões divinos que o homem tem que ter. E um deles é a responsabilidade sacerdotal. Essa palavra é totalmente diferente do que a gente entende. A minha cerimônia de casamento, quando eu faço cerimônia de casamento, é a cerimônia mais diferente que você já viu, ela é exclusiva. Eu fiz agora um casamento, tem um mês, e aí o cara que estava filmando falou, rapaz, eu já filmei há 20 anos filmando um casamento, eu nunca vi uma cerimônia dessa. Por quê? Na cerimônia, nós fazemos um ato profético, onde eu pego o talit, que é o manto de oração judaico, a esposa coloca sobre o marido, na hora da cerimônia, e ela repete a seguinte oração: eu reconheço você como sacerdote sobre a minha vida e sobre a nossa casa. Você é a autoridade espiritual sobre a minha vida a partir de hoje. E eu reconheço isso diante do Pai, do Filho, tal. Ele faz a oração dizendo: a partir de hoje eu me coloco na posição do provedor. Não só do pão que alimenta a carne, mas do pão que alimenta a alma. E eu serei sacerdote da sua vida e dos meus filhos. Por quê? Porque na maioria das casas o sacerdócio está com a mulher. Não dá para cobrar submissão se o sacerdócio é dela. Ah, mas ela tem mais tempo de crente do que eu. Não tem nada a ver isso. Sacerdócio não tem a ver com tempo ou experiência, tem a ver com posição. Se você se posiciona como sacerdote, você vai entender que a responsabilidade de trazer Deus para sua casa é sua. É sua. Você não pode negligenciar isso. É o que eu falei, lá em Israel você vai andar e vai ver o pai guiando o filho ao Senhor. O cara vai ser rabino em Israel, ele passa por uma entrevista, ele é entrevistado, depois a esposa, depois os filhos. Se os filhos e a esposa forem reprovados, ele não é aceito como rabino. Porque eles entendem o seguinte: se um homem não conseguiu manter Deus na casa dele, como ele vai levar Deus para a casa de outras pessoas? Então esse é um papel do homem. E aí é onde entra a hombridade. Por quê? Porque o nosso papel ele é tão sério, que o homem ele é uma porta para a sua casa, de bênção ou de maldição. Estava conversando com um cara que se reconciliou com Jesus e disse: pastor, me reconciliei porque meu filho está na homossexualidade. Ele disse: nunca houve esse tipo de problema na nossa família, mas meu filho agora está na homossexualidade. Aí, dentro da experiência, né, cuidando de gente com problema nessa área, eu disse para ele: como era que é a sua vida sexual? Aí ele foi me contar, um cara totalmente promíscuo, traía a esposa várias vezes, e disse: olha, quem plantou essa semente na vida do seu filho foi você. Foi você o cara que abriu a porta para os demônios entrarem. Foi você. Porque quando você comete um pecado, você abre uma porta e você convida os demônios para virem. E eles vêm. E quando eles entram, eles fazem o que eles sabem fazer. Eles roubam, eles matam e eles destroem. Porque o espírito, aí ele, mas eu nunca me envolvi com homossexualidade. Eu falei: o espírito é o mesmo, irmão. O demônio não tem classe, não. A gente que dá. Esse espírito é um espírito de cachaça. Não tem espírito de cachaça. Esse espírito é um espírito de homossexual. Não existe isso. Existe demônio. E todos eles sabem fazer o seu papel. Então, se você abre a porta e diz: e agora eu faço o que? Agora, irmão, tu vai ter que fazer uma aliança com Deus e tentar restaurar o amor pelo seu filho. E ele está lá na luta dele. Então, nós, homens, nós temos um papel muito, muito, muito maior do que a gente imagina, porque a sua vida não acaba quando você morre. Deus, quando se apresenta na Bíblia, ele não é Deus de um homem, de uma pessoa. Deus é um Deus generacional. Ele não diz: eu sou o Deus de Abraão.
Ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que significa que o que Deus começou na sua vida, Ele quer continuar nos seus filhos. E o diabo da mesma maneira. Então, quando nós pensamos nessa responsabilidade humana que nós temos como homem, né, aí tem algumas coisas que a gente precisa entender. Nós somos os cabeças. Amém? Isso não tem a ver com quem grita mais alto, não tem a ver com quem é mais forte, tem a ver com quem tem o controle da situação. E nós precisamos entender isso, que o homem, ele quando ele se coloca nessa posição, independente da vida que ele teve, né, o Evangelho nos convida a mudar. O Evangelho nos convida a mudar. É até aceitável que você seja um cara omisso, que você seja um covarde, um banana, se você não conhece Jesus. Mas depois que você conhece Jesus, irmão, só não muda se não quiser. Porque o Evangelho é um caminho constante de mudança. Agora, toda mudança dói. Vai ter que romper com padrões culturais, padrões familiares, tudo aquilo que não se encaixa no perfil da vontade de Deus. E aí, eu voltando a falar da memória afetiva, você precisa criar na mente da sua esposa, dos seus filhos, algo que vale a pena lembrar. Tem um texto que eu gosto muito em Lamentações que diz assim: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Mas se não tem nenhuma memória que vale a pena lembrar, faz como? Nesse meu papel pastoral, né, sabe que pastor acho que pastor é o segmento mais maluco que existe na Terra. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, foi comprovado que para ser pastor você tem que ser muito homem. Porque pastor é tudo, né? Pastor é juiz, advogado, psicólogo, médico, eletricista, encanador. O que precisa. Eu já fiz isso tudo na igreja. Mas ser isso tudo e não ser pai é fazer o que Davi fez. Os grandes profetas da Bíblia fracassaram na paternidade. Samuel fracassou. A Bíblia diz que os filhos de Samuel eram filhos de Belial. Josué, lembra o cara que disse assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor? Só foi um discurso. A Bíblia diz que a geração que nasceu depois de Josué não conhecia o Senhor. Ele só falou, mas não fez. Então, Davi, o rei extraordinário, imagine que luta o filho se rebelar contra você. E por que o filho se rebelou? Lembra como foi que começou a intriga? Ele não disciplinou como tinha que disciplinar o Amnon. E ele ficou com raiva. Como é que o cara violou a irmã e Davi não faz nada? Que pai é esse? Ele tinha que tomar uma postura de pai. Ele não fez o papel dele de pai. Eu tive uma experiência na minha vida com uma das minhas filhas que marcou a minha paternidade. E foi uma das experiências mais fortes assim, que eu tive sobre paternidade, foi com ela. Ela cometeu um erro, um pecado, e aquele pecado me feriu mais do que qualquer coisa. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo: você tem duas oportunidades agora. Ou você perde sua filha de vez, ou você se humilha e resgata o coração dela. A minha natureza carnal, o meu padrão de ensinamento dizia que eu tinha que pegar ela e dar uma surra nela. Mas Deus dizia para mim assim: olha, você é a maior figura da minha pessoa para ela. E aí, quando isso aconteceu, Deus começou a ministrar meu coração, sentei com ela, olhei nos olhos dela e falei: olha só, deixa eu te falar uma coisa. Você pode encontrar um homem que ame você igual eu te amo, mas você não vai encontrar nenhum homem que ame você mais do que eu te amo. Eu amo você, eu faria qualquer coisa por você. Resgatei o coração dela. Essa menina hoje é a minha filha mais ativa no ministério. A mais centrada em Deus.
Mas naquela época da vida dela, eu poderia ter perdido ela para o mundo. Mas eu tive que pedir perdão para ela, por não perceber as necessidades dela. Você me perdoa? Então, às vezes a gente não quer fazer isso, né? O pai não pede perdão. Pede sim. Pede. Todos os meus filhos já me ouviram pedir perdão para eles. Todos. Se eu tiver consciência de erro, eu peço perdão. Não tenho dificuldade de fazer isso. Por quê? Porque quando você olha para essa posição, né, ser pastor, você corre o risco de se tornar um legalista dentro da sua casa. Eu tive um pastor que os filhos se perderam e disse: rapaz, eu fiz tudo certo. Eu fiz isso, fiz aquilo, só coisa da igreja. Aí eu perguntei para ele: rapaz, quando foi que tu foi no estádio de futebol com teus filhos? Foi que você brincou com eles? Eles queriam um pai, não queriam um pastor não, cara. Queriam um pai. Então, às vezes a gente esquece isso, né? Ser pai. Tem uma ministração minha que se chama Órfãos de Pais Vivos. A maioria dos filhos hoje são órfãos de pais vivos. O pai está ali, mas não está. Ele não se envolve, ele não tem programa juntos, ele não faz nada junto com o filho. Não faz. E aí é onde entra as aberturas para Satanás trabalhar. Nós saímos de férias todos os anos. Aí para essa igreja que eu fui lá do interior, o pastor não podia sair de férias não. Cheguei primeiro ano na igreja, falei: ano que vem eu estou de férias. Aí o diácono disse assim: pastor, o senhor sabia que o diabo não tira férias? Eu disse: por isso que a vida dele é um inferno. A minha não vai ser não. Vou sair de férias. Não quero nem saber. Saí. Por quê? Porque eu soube diferenciar. O meu maior ministério é a minha casa. Eu tenho com a igreja nova, a gente começou tem 1 ano e 8 meses. Se hoje eu precisar deixar esse povo para trás, por mais que eu ame eles, não teria dificuldade nenhuma de fazer isso por amor à minha família. Meu ministério é minha casa. Sabe por quê? Tenho ensinado isso para pastores. Às vezes a gente investe mais tempo com pessoas passageiras do que com as pessoas permanentes da nossa vida. Tem pessoa que te ama, mas que um dia vai precisar ir embora. Não é porque não te ama, não é porque brigou com você, é porque Deus chamou para longe. Tem que ir aí. Mas os filhos da família, eles podem morar no Japão. Você sente que está perto. Não é assim? Geograficamente está longe, mas no coração está perto. Então, fazer investimentos inteligentes na sua casa, na sua família, no seu casamento. Todas as vezes que eu viajo, pode ser 3 dias agora, terça-feira eu vou sair para passear com minha esposa. A gente já fica no WhatsApp falando coisa gostosa, né? Vamos fazer isso, fazer aquilo. Sacanagem mesmo. Pesado. Ah, não faço isso não, pastor. Com a amante quer fazer, né? Com a mulher não faz? Né? Pastor, misericórdia de Jesus. Jesus está dizendo: glória a Deus, ainda bem que ele está investindo, né? Eu falei para você que a religião rouba a nossa humanidade, não é assim? E a gente então acha que o casal cristão ele tem que ser papai e mamãe, né? Aquele negócio assim bitolado. Esquece isso, irmão. A Bíblia diz que o seu leito de amor tem que ser viçoso. Sabe o que é isso? Aquele negócio quando você viaja, você diz: meu Jesus, que eu quero voltar para casa logo. E eu sempre digo, né, para os maridos: ó, quem enche barriga em casa não faz lanche na rua, mas quem está com fome come até pão do lixo. Verdade, irmão. Então invista no seu casamento, faça investimentos inteligentes no seu casamento, na sua família. Invista. Crie memórias. Coisas que vale a pena ser lembrado. Se a sua mulher lembrar de você hoje, ela pensa em quê? O que é que vale a pena ser lembrado? Só a fase do namoro, quando você era o cara e agora deixou de ser o cara. Então você tem que surpreender sua esposa. Você tem que surpreender os seus filhos. Você tem que marcar eles, né, de uma maneira que você coloque no coração deles sempre uma lembrança boa. Então isso é hombridade.
Não é só o cara ser másculo, coisa. Não, não. É você estabelecer um padrão de honra na sua casa. Se você estabelecer um padrão de honra na sua casa, primeiro, você vai viver muito, seus filhos vão viver muito. Porque a Bíblia diz que se o filho honrar o pai e mãe, o que acontece? Os dias deles são o quê? Só que quem estabelece a honra é os pais. É você, esse é o seu papel. E aí, eu já conheci, né? Eu cuido de gente, eu amo. Eu sempre digo, tem gente que gosta de cachorro, né? Tem gente que gosta de futebol, tem gente que gosta de carro. Eu gosto de gente. Eu gosto de gente. O cara que é fixado em matemática, ele é fanático, ele é doido quando ele vê um problema de matemática, ele quer resolver, não é assim? Eu, quando vejo gente problemática, eu fico doido. Eu disse, meu Deus, eu tenho que ajudar essa pessoa. Quanto mais problemático, mais eu me empolgo. Eu tenho discípulos hoje lá que são homens de Deus, mas que o cara era pedófilo. Que o cara era gay, está casado hoje com esposa, com filho. Como é que mudou esse cara? Alguém fez um investimento nele. Investimento de quê? De paternidade, de tempo, de recurso. Precisa ser pai. Então a gente não vai sarar hoje, né? Eu tenho um discípulo que é professor. Primeira vez que ele me ouviu falar de paternidade, ele disse assim, eu descobri hoje, ouvindo o senhor falar, que eu tenho 42 filhos. Apesar de não ser casado ainda. E aí, o que ele fez no coração deles? Ele adotou aqueles meninos da comunidade. E começou a ouvir o coração dos meninos. Irmão, cada história é mais terrível que a outra. Aí ele começou a trabalhar como um pai, como um provedor mesmo. Dos recursos que o dinheiro não tem. Que o dinheiro não dá. Porque quando a gente fala em recurso, né? A gente só pensa em quê? A sociedade nos ensinou hoje, né? Se eu perguntar assim, quais são os seus recursos? Você vai dizer, pastor, eu ganho pouco. Não, irmão, existem recursos que Deus te deu que você nunca conseguiria comprar com dinheiro. Falar bem, se comunicar, ensinar, amar, abraçar. São recursos. E o melhor, sabe o que acontece com esses recursos? Quanto mais você libera eles, mais eles crescem em você. E ele começou a amar aqueles garotos. E foi vindo ideias, porque já percebeu que quando você foca em algo, as ideias são consequências? Quando ele colocou a ótica naqueles meninos, ele começou a ter ideias. Aí ele levou o cara que faz jiu-jitsu para treinar os garotos. Ele conseguiu conectar alguns deles em projetos sociais do bairro que ele conhecia. A maioria desses garotos hoje, quando crescem, a referência que tem de pai é o professor, aquele menino lá, de 19 anos. Então, nós não vamos sarar essa sociedade se a gente não for pai. Ser pai é uma graça de Deus. E como eu falei, não precisa ter filho para ser pai. Só precisa ser homem. Homem de verdade. Homem com o coração de Deus. Porque o coração de Deus, de todas as características do coração de Deus, a maior, sabe qual é? Paternidade. Deus é pai. E Jesus expressou isso de maneira clara. Clara. De todas as características de Deus, a que Jesus mais honrou foi a paternidade. Então, é um desafio. Por quê? Porque para ser pai você tem que melhorar. E a primeira coisa que precisa fazer é o quê, pastor? Romper com o passado. Esquece o passado, irmão. Não vai dar para voltar lá e consertar, não. Não vai dar para voltar e ser pai do seu pai. A gente quer isso, né? Ser pai do pai. Não. Deus te deu uma única vida. Essa aí. E o que você vai fazer com ela? Depende só de você. Não coloque a culpa em ninguém. Porque meu pai foi isso, minha mãe foi aquilo. Eu poderia viver essa sombra até hoje. Eu conheço muita gente que poderia viver assim. Esse garoto que eu falei, o Sidney, poderia não ser o homem que ele é hoje, o pai que ele é hoje. Porque o pai dele morreu, a mãe dele era uma alcoólatra. Mas ele decidiu mudar. Ele encontrou só uma coisa na vida. Ele encontrou no caminho dele um pai. Alguém que equilibrou a vida dele. Então, existe uma geração que espera por você, amém?
Uma geração que espera por você. Você não sabe como Deus pode te usar para abençoar, para fazer, na área que você está, no lugar que você está. Não precisa sair de onde você está, não. Onde você está. Tem gente que precisa de paternidade. E aí a paternidade restaura a hombridade. A gente aprende a ser homem, aprende a ser responsável. Então tem muita coisa hoje que eu faço que não me abençoa apenas, abençoa todo mundo que está à minha volta. E isso muda tudo. Eu estava atendendo uma garota, ela caminha com a gente, e ela chegou na igreja, e ela sempre teve problema com homem, nunca deu certo em relacionamento nenhum. E ela começou a se aproximar de nós, e eu comecei a tratar ela como eu trato todas as meninas da igreja, como filha. E aí depois de muito tempo, um ano e pouco caminhando com a gente, ela marcou um gabinete para conversar comigo, com minha esposa, e disse assim: olha, eu estou aqui para abrir meu coração para vocês e dizer assim que eu cheguei aqui na igreja, mas você era diferente. Você me tratava com um amor que não era o amor do sexo. Era o amor que eu não tive do meu pai. Porque o pai dela morreu, ela tinha 2 anos de idade. Ela disse, então Deus começou a falar comigo, dizer assim, olha, todos os homens que se aproximaram de você até hoje, eles queriam o seu corpo. Eles queriam tirar proveito de você. Mas você já percebeu que o interesse é outro? Aí ela abriu o coração, pediu perdão e disse, eu estou aqui porque eu quero ser cuidada como filha. É a nossa filha hoje. Como se fosse uma filha mesmo. Ela me manda o WhatsApp, benção pai, todo dia. Você te abençoe em nome de Jesus. Mas ela é mais velha que eu. Então o que essa garota encontrou? Ela encontrou alguém que ensinou ela a se valorizar. Então essa hombridade é o que tem faltado na igreja. Nas casas, nas famílias. E a gente precisa estudar isso. Tem um livro que eu indico para você ler. Não sei se você conhece. Da Universidade da Família, Homem ao Máximo. Conhece esse livro? Conhece? É um livro que você precisa ler, homem. Você que é homem, caba macho, precisa ler esse livro. Homem ao Máximo. Você vai descobrir o quanto a sua vida pode dar destino ou roubar destino. Abençoar ou destruir. Você tem um potencial nas mãos. Deus te criou com potencial. Ser homem é uma graça de Deus, é um potencial divino para manifestar sacerdócio. E aí ninguém pode fazer isso por você, não. Você que tem que fazer. Amém? Quero agradecer por esse tempo juntos. Quero aproveitar aqui e dar uns 15, 20 minutos para fazer perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. Eu não sei tudo não, mas aquilo que a gente não sabe, o Espírito Santo ajuda. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta dentro do que a gente falou? Se não quiser perguntar por você, usa aquela estratégia, né? Eu tenho um amigo... Eu tenho um amigo, pastor, que ele... Estratégia do Matias, né? No Tropa de Elite, né? Tem um amigo que é polícia, e o amigo dele também é polícia. Então, alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos lá. Então, o senhor falou aí acerca das qualidades que o pai tem, por pior que seja, e que se não tiver nenhuma, porque de fato nós precisamos liberar esse perdão. E hoje eu descobri que de fato eu achei que tinha perdoado e de fato não, porque eu nunca tive um relacionamento bom com meu pai. Na verdade, ele nunca foi um pai para mim, essa é a realidade. Ele nunca, assim, como figura mesmo, nunca foi referencial para mim. E desde quando eu comecei a fazer a obra do Senhor, eu conversei com ele, eu me ofereci inúmeras vezes para me tornar amigo dele, mas nunca obtive êxito. E ainda assim eu disse que perdoava todas as besteiras, já me pediu perdão várias vezes, eu sempre disse que perdoei, mas ainda não consigo ter lembranças positivas ou qualidades dele. Então isso é uma prova, segundo tudo que foi ministrado, isso é uma prova de que eu não liberei perdão. Tem alguma coisa boa nele que você não consegue ver ainda. Mas tem, irmão. O bandido tem. O Pablo Escobar tinha. Pablo Escobar, o pior criminoso da América Latina. Queimou $1 milhão para não deixar a filha morrer de frio. Como é que essa menina lembra desse cara? Não tem, todo mundo tem. Tem uma característica que a gente não consegue enxergar, porque a mágoa, ela cria uma venda, uma escama nos nossos olhos, né? Eu trabalhei com um cara
Interessante essa história, né? De como a paternidade afeta. Trabalhei com um cara que ninguém queria trabalhar com ele na empresa. 4.200 funcionários, ele era motorista, trabalhava como ajudante no caminhão. E ninguém queria trabalhar com ele, porque todo mundo que ia trabalhar com ele brigava com ele. Ele era um cara pavio curto. E ele era grandão, assim, né? Ele era um cara bem... Aquele cara forte, que nasceu altão, tipo jagunço do Nordeste mesmo. Aquele cara que nunca foi numa academia, mas o cara era forte na natureza, os braços do cara grandes, cara. E ele brabo, pernambucano, brabo, rapaz. E ele já era crente quando ele era assim. Só que ninguém queria trabalhar com ele. Quando você vai trabalhar com fulano, eu não vou não. Aí ninguém queria, e eu na época fazia um trabalho social evangelístico na empresa. Aí o fiscal me chamou e falou assim: irmão, mais de irmão, né? Irmão, eu vou demitir esse cara. Porque ninguém aguenta mais esse cara não, o cara todo lugar que vai briga. Rapaz. A última chance é ele trabalhar no seu caminhão. Vou mandar lá para ficar contigo. Aí você pode mandar, vamos fazer um teste. Eu falei que eu gosto de gente complicada, né? Aí ele foi trabalhar comigo. Chegou como todo religioso, né? Todo bom religioso chega com boa aparência, né? O evangelho, falando de Deus, tal. Mas ele tinha algumas fraquezas. A primeira delas, como a gente trabalhava na rua, no caminhão, o trânsito é crítico, né? Então, se alguém xingasse a mãe dele, dava briga. Se alguém chamasse ele de chifrudo, dava briga. Tinha já as palavras-chave para ele descer do caminhão e pegar o cara e quebrar na pancada. Só que eu falei o que para vocês, que todo mundo tem uma história por trás. E tem uma pergunta que eu gosto de fazer que define, né, o relacionamento. Eu sempre gosto de perguntar: me conta sua história. Aí o primeiro dia que a gente foi trabalhar junto, eu tentei me aproximar dele, eu sabia que Deus tinha trazido ele para ali com propósito. Aí eu falei: me conta sua história de vida. Mas como assim? Eu falei: me conta a tua vida, eu gosto de saber da vida dos outros. Ainda brinquei com ele, eu gosto de saber da vida dos outros. Me conta aí. Aí ele foi me contar a história dele. Quando ele tinha 11 anos de idade, o pai dele foi assassinado. Ele era de Garanhuns. Garanhuns é uma cidade do Pernambuco extremamente violenta. É a cidade dos matadores. É a única cidade do Brasil onde não se pode andar de capacete quem usa moto. É lei municipal porque tem muito matador. Lá é cultura matar. Lá os caras são assassinos mesmo. E ele é de lá. Quando ele tinha 11 anos de idade, um jagunço matou o pai dele, um matador. Matou o pai dele e ele tem um irmão que perdeu um acidente, perdeu a perna no acidente, né? Que ele chamava de capenga. Perdeu a perna, ele tinha 11, o irmão tinha 13. Quando o pai morreu. E eles ficaram sem provisão, tendo que pedir comida na feira. E aí eles disseram assim, ele falou para o irmão: capenga, a gente vai matar o cara que matou o nosso pai. Vamos matar ele? Vamos. E aí os dois fizeram uma espingarda, né? Pegaram a serra, cortaram a perna de cadeira, fizeram o cano, compraram a parte que dispara da espingarda, carregaram de rolimã. E o cara ficava no bar jogando. Aí ele falou: ó, capenga, você chega com as balas, distrai ele que eu vou atirar na nuca dele e vou matar ele. Ele tinha 11 anos de idade. Com 11 anos de idade ele cometeu o primeiro homicídio dele. Foi atirar, disse que o cano voou, né? Estraçalhou a cabeça do cara e voou, quase mata ele também. Só que eles pegaram gosto por matar. Ou seja, aquilo que eles condenavam, eles começaram a fazer. Aí ele me disse assim: irmão, a última arma que eu vendi tinha 233 homicídios. Eu parei de contar tem muito tempo, eu matei mais de 500 pessoas. Eu era matador de aluguel, então para mim é muito difícil levar desaforo. Aí me mostrou o corpo, marcas de bala, de faca. Um cara extremamente violento, agressivo. A fúria dentro dele, a raiva. E aí a gente começou a trabalhar junto. Aí na primeira semana que a gente estava trabalhando junto, foi um rapaz substituir uma pessoa do caminhão, que era fixo. E aí pediu para ele dar uma ré, para a gente pegar um material. E aí acho que ele não ouviu, aí o cara falou: tá surdo, fila da... Aí ele puxou o maneco do caminhão, né? Desceu do caminhão, aí eu fui atrás dele, né? Aí eu falei: o que, João? Ele: pera aí que eu vou conversar com esse cara aqui. Aí ele chegou e disse: ô irmão, posso pedir uma coisa? Aí o cara: o que é que você quer? O cara não sabia quem ela era, o cara era novo da empresa. Quando você quiser me chamar, me chame. Se eu não ouvir, você chama 2 vezes que eu venho. Agora não me xingue não. Porque se você me xingar, eu vou lhe jogar ele nesse caminhão e vou passar por cima de você. Aí o cara ficou olhando assim, viu que ele estava falando sério, né? Aí a gente começou a conversar. Eu falei: João, é o seguinte, você precisa mudar isso, cara. Coisa e tal. Tá, irmão, não aguento levar desaforo para casa, aquela coisa toda, não tenho medo de homem, não sei o quê, papapá, não respeito o bigode de ninguém, papapá.
Aí a gente foi passar numa rua, 2 dias depois desse acontecimento. Um carroceiro desses que fica catando coisa na rua, a gente ia encostar para pegar um material, e ele deu a buzinada e falou: ô parceiro, tem como você puxar a carroça aí pra gente encostar o caminhão? Ele disse: vai ter que esperar eu pegar meu negócio aqui. Aí ele disse assim: ô irmão, complica as coisas não, você puxa a carroça pro outro lado, a gente até te ajuda a pegar teu material aí. E ele disse: rapaz, você é mó folgado, eu não vou sair não, vai tomar no... Aí ele desceu. Quando ele desceu, o cara viu que ele ia pra cima, o cara pegou uma faca e veio pra cima dele. Quando o cara deu o golpe, ele era grandão, né? Ele conseguiu, o cara ainda cortou um pouquinho aqui, ele pegou a mão do cara, ele deu um cruzado, o cara ficou pendurado aqui na mão dele. Assim. Ele pegou o cara, jogou dentro da carroça, tirou a carroça do cara e botou do outro lado. Falou: bora menino, pega as coisas aí. Eu falei: rapaz, eu vou ter problema com esse cara trabalhando no meu setor. Menos de uma semana o cara já arrumou 2 confusões. Aí eu cheguei com ele e falei: João, eu quero ter uma conversa com você de homem para homem. Só que aí nessa uma semana ele já tinha percebido que eu era um homem de Deus. Eu disse assim: rapaz, você é o maior otário que eu conheço. Ele olhou para mim assim e falou: irmão? Aí eu disse: você está com vontade de me bater? Você é um otário, rapaz. A Bíblia chama você de otário. Aí li para ele, né, Provérbios capítulo 14, que diz que o homem sábio nunca perde a cabeça, mas o tolo, o burro, o otário, falei com ele, todas as vezes que é insultado, perde o controle. Você é um otário, rapaz. Você é uma peteca do diabo. Aí comecei, ele passava a mão na cara assim. Esse irmão que você está me falando, nem meu pai nunca me falou. Esse você vai ter que ouvir calado. E se você levantar a mão para mim, você vai ver. Jesus, arranca sua mão aí. Você duvida? Aí ele... E eu falei com ele: rapaz, aí, comecei batendo, aí fui amenizando, né? Eu vou ajudar você. Aí comecei, vamos fazer um propósito, a gente vai trabalhar em jejum. Aí comecei a fazer jejum, oração com ele. Aí toda vez que acontecia uma intriga no caminhão, ele olhava para mim assim: é o diabo, né, irmão? Vai ser otário? Ele disse: não, otário é ele. Aí ficava. Só que os meninos não acreditavam, os meninos não eram crentes, os meninos usados pelo cão. O cara xingava a mãe dele, ele não ouvia, o menino dizia assim: ó, João, xingou tua mãe. Aí ele olhava pra mim e dizia assim, eu falava: ó, é um otário. Aí ele: é verdade. Esse cara começou a mudar. Aí mudou tanto que a esposa dele me ligou um dia: ó, minha mulher quer falar contigo aqui. Aí assim: eu queria muito conhecer você. Aí marcamos almoço, se tornamos amigos mesmo. Deu almoçar na casa dele, ele para minha casa, ficamos amigos, acabou a empresa inteira. Aí o pessoal disse assim: irmão, o que aconteceu com esse homem? Eu disse: paternidade. Ele encontrou um pai. Ele não deixou de ser homem, não deixou de ser bravo. E aí eu vi isso um dia que alguém tentou me agredir. Na rua. O cara veio pra cima de mim, tudo, ele desceu do caminhão, bafou o cara e falou: olha, você pode me bater, eu não vou lhe fazer nada. Agora, se você tocar nesse cara aí, velho, eu lhe parto no meio. Aí o cara saiu, né? Aí eu entendi aquela ação dele. A figura de importância que eu tinha pra ele agora era maior que ele. Falou pro cara: você pode me bater, agora nesse cara que você não bate, não. Nos tornamos amigos, saí da empresa. 1 ano e meio depois ele continuou lá, cresceu, se tornou um cara diferente. A gente passou 1 ano trabalhando junto quase. Foi 1 ano de discipulado, de oração, de palavra, de ensinamento. E ele dizia assim: irmão, eu nunca imaginei que eu ia conseguir ouvir os desaforos que eu ouço hoje e ficar quieto. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu um lance de paternidade. O cara ficou órfão com 11 anos de idade. Por um ato de violência. Então a semente foi plantada ali. O maligno plantou uma semente. Então eu poderia falar o que todo mundo falava desse cara, né? Esse cara não presta não. Eu me coloquei em risco no dia que eu afrontei ele, claro. Mas não dá para mudar sem correr risco, não dá para ajudar sem correr risco. Então hoje a gente é amigo. Até hoje. Pastor hoje. Totalmente outro homem. Aí ele brinca, né? Quando ele me encontra assim: eu era um otário, né, velho? Ele disse: era.
Eu disse, irmão, naquele dia que você me falou aquilo, eu fiquei com vontade de dar um murro para partir você no meio. Então, essa questão, né, da gente entender que existe uma história por trás de cada pessoa, irmãos. E a história, né? Eu ouvi um testemunho lindo, rapaz, lindo, de um amigo meu. Ele deu testemunho lá no nosso acampamento Radicais. Ele foi criado pelo avô. Esse menino, com 12 anos de idade, ele já era alcoólatra. Começou a beber com 11, com 12 ele era alcoólatra, de ficar caído na rua. Por quê? O avô crente. Mas aquele homem extremamente cruel. Amarrava ele no pé de árvore no quintal e deixava o dia inteiro amarrado. Com fome, nu. De noite, mandava tomar banho e vamos para a igreja. Presbítero da igreja. Malvado, extremamente malvado. Diz que um dia ele saiu para ir para o culto com o avô. E aí o avô esqueceu a galinha lá no frango lá no fogo. Volta lá, agora não coma não, que se você comer. Por quê? Porque o cara era tão ruim que ele comprava o feijão, fazia, ele tirava as carnes e dava só o feijão para eles. Para os netos. O frango ele tirava a pior parte e dava para eles, comia melhor. Eles que volte lá, desliga o fogo. E quando ele voltou, na hora do culto, o pai dele foi, que era o pai, né? O avô que criou, foi do lado assim, abre a boca para eu cheirar, para você comer. Eita. Ah, você foi inteligente, né? E aí, a maior referência que o cara tinha de pai era esse cara. Religioso, que maltratava ele. Aí ele um dia caído, né? Na sarjeta. O pastor, que hoje é o pai espiritual dele, pai mesmo, né, que adotou no coração, chegou na igreja, na cidade, e disse assim, Deus, eu preciso de almas, preciso de vida. Pode ser qualquer um, pode ser até aquele bêbado ali. E aí passou 2 dias, ele marcou uma pescaria com os homens da cidade e ele veio. Ele tinha 14 anos na época. Disse assim, eu posso ir, pastor, na pescaria? Aí o pastor lembrou dele, né, que viu no chão, pode ser até esse. Pode. Lá ele se converteu, hoje é pastor. Pastor Neto, meu amigo, está lá no sertãozão da Bahia, pastoreando. A dívida, a gratidão que ele tem por esse homem que fez isso por ele, o apóstolo Marcondes, é de pai. Então, se esse garoto não encontra um pai, ele ia morrer antes dos 16 anos. Porque com 14 anos, foi quando ele se converteu, ele já tinha cirrose crônica. Ele só encontrou uma coisa, um pai. Alguém que definiu a vida dele só por se importar. Então a gente vive isso. Nós que somos homens, a gente é muito duro, né? A gente tem uma casca mais grossa que as mulheres. Mas quando a gente encontra alguém que se importa de verdade, a coisa muda de ângulo. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse tempo juntos aqui essa manhã, pela oportunidade de aprender contigo, de ouvir tua voz. Eu sei que cada um de nós aqui tem uma história de vida que o Senhor conhece muito bem. E tu és especialista em mudar histórias. Tu és especialista em alterar destinos, em fazer com que uma vida sem sentido se torne uma vida com propósito. Que seja assim. Que os meus irmãos saiam daqui hoje com o coração pensativo, Senhor, do que eles podem fazer para se tornar homens melhores. Homens de honra. Homens que deixarão um legado, uma lembrança, um tributo. Homens que serão lembrados pelos seus filhos, pela sua descendência, como homens que viveram nessa terra de maneira digna e fiel. Abençoa cada um aqui. O Senhor conhece as crises, as dificuldades de cada um. E eu te peço que teu Espírito Santo possa direcionar cada um aqui a ser um sacerdote na sua casa, na sua família, a ser um pai para essa geração. Existe uma geração órfã, Senhor, que busca por paternidade. Que o Senhor levante cada um aqui no seu ciclo de relacionamento, na sua área de funcionamento, onde eles estão, aqueles que estão envolvidos na sociedade, aqueles que estão envolvidos na igreja, que o Senhor estabeleça uma identidade paterna. E que toda mágoa, todo sentimento de falta no coração seja suprido pelo teu amor paternal.
O teu amor de paz supre tudo, Senhor. O Senhor disse: eu sou aquele que supre todas as tuas necessidades, sejam elas financeiras, emocionais, qualquer uma delas é suprida pelo Senhor. E nós cremos que o Senhor pode mudar destinos aqui nessa manhã. Abençoamos cada um dos seus filhos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém.